Olá pessoal, graça e paz. Quero dar uma saudação especial ao pastor Adalberto e a Rô e também ao pastor França. Estou gravando esse vídeo aqui, eu queria ter me comunicado com vocês de alguma forma e graças a Deus que a gente tem a oportunidade hoje de falar através de vídeos, né? E é tão bom, né, irmãos, assim a gente ter essa oportunidade, porque olhando tempos para trás, quando a Bíblia foi escrita, infelizmente os irmãos não tinham esses recursos, né, de poder escrever de uma maneira mais tranquila, com mais tecnologia. Hoje a gente tem a oportunidade de ter toda essa tecnologia a nosso favor. Às vezes eu fico ouvindo algumas reclamações de pessoas, elas falam: ah, mas são muitas lives para ver, são muitos vídeos para ver, muitos livros para ler. Sabe, irmãos, às vezes eu acho que a gente reclama de barriga cheia. Tantas oportunidades que a gente tem para enriquecer o nosso coração. Lembrando daquilo que Jesus falou, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra vinda da boca do Senhor. E esse é um meio pelo qual Deus está usando hoje para levantar famílias, salvar famílias, resgatar valores, né? É a palavra de Deus ministrada para nós através da internet, através de um vídeo. E precisamos mesmo valorizar o trabalho de pessoas que têm nos mantido em conexão com aquilo que é a palavra de Deus, a verdade absoluta daquilo que a gente acredita. E eu queria compartilhar um pouco com vocês de Blumenau. Tenho muito carinho pela igreja de Blumenau. Tive aí com vocês na ocasião da formatura, foi um tempo maravilhoso e desejo voltar. Esse já é um desejo também do pastor Adalberto e de Rô também, que eu e Suelen passem uns dias aí com vocês e a gente vai se programar para isso. Mas eu queria hoje mesmo ministrar uma palavra ao seu coração. Nós estamos vivendo mesmo tempos bem difíceis, né? Isso não é uma coisa somente da nossa igreja, da nossa família, da nossa nação. É uma coisa que todo mundo está passando, todo mundo está vivendo essa circunstância, todo mundo está enfrentando esse grande problema que é essa doença, o Covid-19. E nós temos que enfrentar com as armas que nos são lícitas, né? Nós não temos hoje ainda um remédio, um antídoto natural. Nós não temos nada que podemos nos apoiar fisicamente. Mas sabemos que Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E se nós nos mantivermos conectados com a palavra, com certeza, essa palavra ela vai nos livrar de qualquer coisa que seja mortal, qualquer coisa que possa trazer dano para nossas vidas. Então eu gostaria mesmo, irmãos, de comunicar, de contar com a palavra de Deus para nós nesse tempo. Eu estava lendo muitas coisas, eu estou fazendo muitas lives, ministrando para as pessoas, e eu estava comentando com alguns que quando a gente vê os cientistas nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, eles se voltam para o estudo e eles começam a buscar até mesmo estudos antigos, né, para poder lidar com um vírus que é novo para eles, né? Então eles começam a estudar, a se debruçar, a avaliar, fazer uma acariação mesmo no material que eles têm. Eles vão buscar, tentar isolar o vírus para buscar uma solução. E quando eles chegam àquele antídoto, aquela solução, aquela vacina, aquele remédio, eles começam a desenvolver a vacina, não é? E é interessante, irmãos, que quando você chega no antídoto, você já pode cessar a sua busca, né? O cientista, ele cessa a busca, agora vai aplicar aquilo que ele descobriu. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos um antídoto para a nossa vida, e esse antídoto é a palavra de Deus. Ela nos protege, ela nos guarda, ela nos alimenta, ela nos deixa mais fortes, mais vigorosos para fazer tudo aquilo que Deus quer e enfrentar qualquer desafio que a vida possa oferecer. Eu estava pensando sobre isso quando um versículo saltou ao meu coração, e é um versículo tão conhecido de cada um de nós que estamos na Igreja Verbo da Vida, e necessariamente alguns já fizeram até o rema. Esse versículo é em Oséias 4:6. Quando a gente começa o rema, a gente sempre ouve muitos professores falando, isso vai sedimentando essa verdade no nosso coração. Em Oséias 4:6, a Bíblia diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento.
É interessante que a Bíblia não diz que é porque o inimigo é grande, porque a doença é grande, porque a circunstância é grande. A Bíblia aponta que a motivo da destruição na vida de um cristão é falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento da palavra, nós padecemos, nós criamos tumulto para a nossa própria vida. Em Provérbios 19:3 também diz que a ignorância do homem perverte seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria dizer que Deus não tem nada a ver com essa doença. Deus não é o autor da doença, não foi Deus que criou essa doença para resgatar valores, como alguns têm falado por aí, que Deus fez essa doença para que as famílias se juntassem mais, para que os pais e os filhos se amassem, para que resgatassem valores. Não tem nada a ver com Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Agora, é bem verdade que quando a gente passa por circunstâncias assim, a gente vai redescobrindo valores e vai refocando a nossa atenção. Hoje, uma boa parte da família cristã brasileira está focado para a sua própria família, não está focado para valores. Precisa estar assim. E não foi Deus que causou isso, mas a gente pega a oportunidade para vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Aí eu queria compartilhar sobre essas coisas, sabe, irmãos? Nós estamos nessa parte de pandemia e gostaria de ministrar uma passagem bem interessante da Bíblia. Em primeiro lugar, Deus não fez essa doença, Deus não criou esse tumulto, Deus não está ajustando as coisas no mundo, não é Deus o autor da morte, não é Deus o autor da dor, não é Deus o autor da doença. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja que Deus não é o autor da doença, pelo contrário, Deus ungiu Jesus para desfazer as obras do diabo. Nós temos que entender que essa situação é mesmo a obra do diabo, que oprime o homem, que oprime as famílias. Deus, ele está no papel de ungir homens, capacitar homens para desfazer as obras do diabo. Então, todo alívio que você vai ter escutando a palavra é porque homens foram usados por Deus para escrever as escrituras. Então, Deus, ele não está nesse trabalho de causar dano, causar problema, causar circunstância. Uma certa vez eu vi um pastor, David May, ele falou uma coisa muito interessante. Algumas pessoas pensam que Deus é que causa os males, que causa os problemas, causa a doença. Aí ele diz, olha, se elas acreditam que Deus causa problema, como é que elas vão acreditar que ele vai resolver o problema? Ou Deus é bom ou ele não é. E como a Bíblia fala, irmãos, Deus, ele não é o autor do problema, Deus não muda de humor, Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Nós entendemos que Deus é nosso Pai. E como nosso Pai, nós podemos usufruir daquilo que Ele tem para nós. Jesus disse, ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Nós temos que pensar em Deus como esse Deus bondoso. E quando a gente entende que Ele é assim, a gente começa a usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, em primeiro lugar, Deus não é o autor do mal, Deus não é o autor do Covid, Deus não está fazendo nada para ajustar as famílias, não é isso, mas Deus aproveita as situações para trazer princípio para a sua vida. Amém? Primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, que é bem importante para nós. Nós temos que entender e aceitar e acatar no nosso coração e ter essa convicção. A Bíblia, as Escrituras, é sim a palavra de Deus. Ela deve ser autoridade final sobre a sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É importante você entender isso, irmãos. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja,
a Bíblia não fala de uma parte da Escritura, ela diz toda a Escritura. Você tem que aceitar a Bíblia, aceitar as Escrituras como uma carta de amor de Deus para você. Quando você aceita isso, você torna a Bíblia a autoridade final na sua vida. E simplesmente aceita o que ela está dizendo. Se você aceita a Bíblia como ela está dizendo, ela vai te tornar uma pessoa madura e também habilitada para toda boa obra. Veja o que a Bíblia diz. Ela é inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção e para educação. A Bíblia faz tudo isso para tornar o homem de Deus perfeito ou maduro e habilitado para toda boa obra. Veja, queridos, que você nasce de novo e quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não nasce de novo como uma pessoa plenamente madura. Você vai amadurecendo, você nasce como um homem de Deus, sim, mas você vai amadurecendo quando você dá atenção àquilo que a palavra de Deus diz, porque ela foi dada a você para ensino, para correção, para repreensão e para educação. Então a Bíblia tem um fator fundamental na vida do homem, né? Levar ele a uma maturidade, levar ele a um entendimento daquilo que ele tem em Cristo Jesus. Nós sempre falamos na nossa igreja aquilo que nós somos, aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos. É uma verdade que você precisa garimpar na Bíblia, procurar na Bíblia. E tem coisas que estão no profundo, Deus vai trazendo revelação, vai trazendo coisas para o seu coração, de forma que você vai se tornando essa pessoa que Deus quer. Veja, irmãos, todo homem nascido de novo, ele é um homem de Deus, mas pode ser um homem de Deus imaturo. O que faz uma pessoa chegar à maturidade é conhecer a palavra, é conhecer a vontade do Senhor. E nisso é importante você voltar para as Escrituras. Jesus, uma certa vez, ele respondendo a alguns fariseus, ele disse assim, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Veja, é possível errar por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então a gente precisa dar atenção devida àquilo que as Escrituras falam sobre nós, fala sobre a vida. E é importante, irmãos, a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Em outras versões, na NVT, por exemplo, diz essa parte A desse versículo, diz que, pois a palavra de Deus é viva e é poderosa. Nós precisamos considerar a palavra de Deus. As Escrituras, elas são sim a palavra de Deus. Em João capítulo 6, versículo 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Veja, irmãos, Jesus falando, ele disse que as palavras de Deus, ou as palavras que saíam dele, são espírito e são vida. E essa vida que ele está falando aqui é a vida Zoé, é a própria vida de Deus. Eu tenho acompanhado a vida do pastor Bud enquanto ele estava vivo aqui no Brasil. E quando particularmente ele chegou aqui em Campina Grande, eu era novo convertido, eu não tinha muita noção da vida, eu sempre falo para as pessoas que eu e Sueli, nós éramos assim tão verdinhos, né? A gente não sabia discernir o que era a mão direita do que era a mão esquerda, espiritualmente falando. E quando nós conhecemos o pastor Bud, nós recebemos uns meses antes 2 livros do irmão Reagan. Um era Crescendo Espiritualmente e o outro O Nome de Jesus. Esses livros foram um impacto tão grande na nossa vida, porque nós estávamos chegando numa denominação, nós tínhamos nos convertido, passamos mais ou menos 6 meses nessa denominação até que encontramos o pastor Bud. Meses antes pegamos esses livros e esse livro começou a mostrar a Bíblia em cores, né? A gente via ela em preto e branco, não conseguia ver os detalhes das coisas, da beleza de Deus, mas quando esse livro chegou em nossas mãos, nós começamos a ver a beleza de Deus, como Deus era e como Ele quer que a gente se comporte diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema. Então ficamos animados, ficamos eufóricos e foi aí que nós encontramos o pastor Bud.
Aí vemos aquele homem ministrando, nós ficamos tão impactados com aquilo que ele trazia para nós, porque ele falava da Bíblia como quem tem segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele usava a palavra de Deus para construir aquilo que Deus queria para a vida dele. Veja, queridos, ele falava sobre Marcos 11:23 e falava com uma propriedade tão grande, ele dizia, é possível você ter o que você diz se você crê. O que é que diz lá em Marcos 11:23? Diz assim, em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Eu ficava tão impactado com o que ele falava, com o que ele dizia, que eu dizia, mas não pode ser assim. Isso não vai acontecer assim. Não é só uma questão de falar. De fato, não é uma questão só de falar. Você tem que ter convicção naquilo que você fala. Essa convicção é gerada pela Bíblia. Mas veja, irmãos, a grande maioria dos cristãos, eles têm a Bíblia como verdade, mas somente naquilo que eles pensam que Deus pode fazer. Irmãos, nós às vezes limitamos a capacidade de Deus nos ajudar. Eu te pergunto, você já foi limitado na ajuda que você podia prestar a uma pessoa pela atitude dessa pessoa? Eu já tentei ajudar uma pessoa e ela tinha uma atitude tão má para com aquilo que eu estava fazendo que eu não pude ajudar ela mais do que eu queria. Eu só pude fazer algumas coisas, eu não pude fazer mais porque ela tinha uma atitude ruim. Ela não aceitava, não desejava aquilo que eu estava querendo fazer. Da mesma forma acontece conosco. Quando nós não cremos na palavra, quando nós não agimos pela palavra, nós impedimos Deus de nos abençoar, além do que Ele pode. Deus fica limitado. Lá em Marcos, no capítulo 6, fala que Jesus estava numa certa cidade e a Bíblia diz que Ele não pôde fazer ali muitos milagres e ficou admirado por causa da incredulidade. A Bíblia não diz que Jesus não queria, a Bíblia diz que Jesus não podia. E se você não pôde fazer alguma coisa, é porque você pelo menos tentou. Jesus deve ter tentado fazer alguma coisa ali, mas não pôde. E o que foi que impediu? A incredulidade. Então, quando nós não cremos na palavra de Deus, nós impedimos Deus de agir. É por isso que muitas vezes nós precisamos de uma pessoa que nos balize, uma autoridade que venha nos mostrar aquilo que nós precisamos fazer. E às vezes nós vamos ter que ouvir, não é nem coisa que a gente gosta, é aquilo que a gente precisa, porque nós não vamos para a igreja para ouvir o que a gente gosta somente, a gente vai para a igreja para ouvir o que a gente precisa. Então o pastor Bud era esse homem que não deixava a gente agir em incredulidade. Ele sempre estava avaliando as palavras que a gente dizia. Ele ministrava a palavra, ele mostrou como Deus era, ele mostrou que a gente não podia atribuir a Deus circunstâncias, problemas, doenças, e ele observava que tipo de palavra saía da nossa boca. É por isso que ele falava sempre, olha, confesse a palavra a seu respeito, declare quem você é, o que você tem, o que você pode, e você vai ver os resultados dessa palavra. Agora, irmãos, quando a gente prega a palavra, a maioria das pessoas, elas pensam que as coisas que nós estamos falando, como declarações, faça acontecer Marcos 11:23 na sua vida, elas vão acontecer automaticamente pelo simples fato de você falar, já vai acontecer. E não é assim, né? Nem com o próprio Jesus foi assim. Você pode ver que Jesus estava mostrando Marcos 11:23, ou falando sobre a lei da fé, depois dele ter falado. É um dia antes, os discípulos estavam passando pelaquela mesma árvore e viu que aquela figueira secou desde as raízes. Então eles viram que um processo aconteceu naquela árvore que secou desde as raízes. É importante você entender que quando você começa a falar a palavra de Deus, um processo começa a acontecer. E se você se mantiver firme na crença, aquilo que você diz vai acontecer na sua vida. Sabe, queridos, eu tenho por mim que se a gente viver de conformidade com aquilo que a palavra de Deus diz, assim será conosco. Se nós confessarmos a palavra, se nós declararmos a palavra, nós vamos ver manifestações de Deus consistentes para a nossa vida. E é bem verdade que Jesus ele faz algumas declarações bem assustadoras, né? Ele faz umas declarações que às vezes as pessoas ficam pensando, rapaz, será que é isso mesmo?
Porque se fôssemos nós que fizéssemos hoje, eu digo nós da Igreja Verbo da Vida, seu pastor Adalberto, Franz, Arro, se fosse eles falando hoje, algumas pessoas, alguns estudiosos diriam, rapaz, isso é uma heresia. Mas veja o que Jesus falou. Ele disse assim, olha, se permanecer em mim, é em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu sempre faço essa pergunta para os irmãos. Eu digo, rapaz, o que é o que quiser? As pessoas dizem, o que quiser é o que quiser. É exatamente isso. Não tem que procurar profundamente o que é que quer dizer o que quiser no grego, no hebraico, sabe, ou em outra língua, no francês, no inglês. Você não precisa procurar, é só aceitar o que a Bíblia diz como verdade. E afinal de contas, foi Jesus que falou. Se você atentar para o que Jesus disse e aceitar como verdade, isso vai acontecer para a sua vida. Isso vai se manifestar para você. Jesus disse, e se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que a gente tem que fazer, irmão, é mesmo ter uma conexão com a palavra, é mesmo deixar a palavra dentro de nós. Agora, como é que nós podemos fazer com que a palavra entre em nós? Só existe uma maneira dessa palavra entrar em você. É você ouvindo a verdade da palavra. É você estando atento àquilo que é falado da palavra para você. Você medita naquilo e aquilo vai sendo construído em você uma fé segura, uma fé firme, uma fé forte. Foi assim, irmãos, que essas coisas aconteceram. Permanecer em Jesus e as palavras dele permanecer em nós. Isso é importante. Essa passagem é interessante também porque nós podemos ver as mesmas orientações que Jesus dá lá em João, no capítulo 8. Nós sempre falamos João 8:32, mas veja, queridos, uma coisa interessante, né? No versículo 30, na verdade, Jesus vem discorrendo, ele vem defendendo a missão e autoridade. No versículo 21, né, ele vem defendendo isso. Chega no versículo 30, ele diz assim, olha, dito estas coisas, muitos creram nele. Olha, era Jesus pregando, era Jesus ministrando, e a Bíblia não diz que todos que estavam ali creram nele. Você já imaginou isso? Não foi, era Jesus pregando, não era eu, não era seu pastor pregando, era Jesus. E a Bíblia diz assim, dita estas coisas, muitos creram nele. Eles creram, muitos, não foram todos. Havia pessoas ali que não estavam crendo nas palavras de Jesus. Você tem o poder de crer, você tem o poder de decidir. Um dia que você decidiu por Jesus, irmãos, a sua vida mudou, mas foi uma decisão sua. Eu resolvo crer na palavra, eu resolvo permanecer em fé. Eu tomo uma decisão de permanecer me alimentando nessa palavra, eu tomo uma decisão de permanecer acreditando naquilo que é ministrado para nós. E é importante que você permaneça nesse tempo de crise, voltando para aquilo que a palavra de Deus diz, com a simplicidade do que é o Evangelho. Se Jesus disse assim, certamente será conosco. Né? O pastor Bud, ele tinha essa ideia firmada na cabeça dele. E ele sempre dizia para a gente, rapaz, simplesmente aceita que a Bíblia é verdade. E se nós aceitarmos que a Bíblia é a verdade, ela vai nos guardar, ela vai nos curar. Se porventura ficarmos doentes, ela vai nos trazer benefícios financeiros. Se porventura alguma situação caótica chegue para nós, nós vamos vencer todas as dificuldades. E Jesus continua dizendo o seguinte, olha, no versículo 31, disse aos judeus que haviam crido nele. Tinha outros judeus que não creram. Ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, ele diz, se permanecerdes na minha palavra. Essa palavra permanecer quer dizer fazer uma habitação, né? Você habitar na palavra, você fazer do esconderijo do Altíssimo a sua morada. Né? Não é uma coisa que você visita esporadicamente quando tem uma necessidade. Não, irmãos. Para você construir uma fé forte no meio de uma crise, de uma situação, você precisa estar morando na palavra, a palavra ser a verdade, você sempre recorrer à palavra como autoridade final na sua vida. Nós fizemos há algumas semanas uma live com o pastor Rega e eu gravei bem aquilo que ele falou. Não sei se os irmãos acompanharam,
Mas uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte: eu disse, pastor Reagan, eu queria saber o que é que o senhor pode dizer para o nosso povo fazer para sair mais forte nesse tempo de crise, desse tempo de crise. E ele disse uma coisa interessante, ele disse, se você fizesse essa pergunta para meu pai, ele iria dizer o seguinte: volte para a palavra. Sabe, irmãos, é simplesmente isso, é simples assim. Volte para ver o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, aceita ela como verdade sobre a sua vida. E se você aceita ela como verdade, ela vai se manifestar para você. Eu tenho apontado para os irmãos aqui no ministério, desde que eu comecei a ouvir sobre esse Covid-19, eu comecei a ministrar sobre fé. E as mesmas verdades que a gente tinha, que a gente ouvia no passado, né? Você não precisa buscar alguma coisa nova ou uma vacina nova quando você já encontrou, como eu falei, o antídoto. Você não precisa estar reinventando nada. Você não precisa de uma revelação nova, quando a mesma revelação de quem é Jesus, da bondade dele, já funcionou para a sua vida. Irmãos, você sabe a trajetória que você teve até aqui e sabe onde Deus vai te levar. Só cultive essa mesma palavra, cultive essa mesma força interior e você vai ver as manifestações. Foi nesse tipo de consciência da palavra, entendendo que a palavra é a verdade sobre a nossa vida, né? É a verdade que opera sobre nós. Ainda que a morte opere no mundo, sobre nós opera a palavra do Senhor, opera a vida Zoé, né? A lei do Espírito de vida habita em nós por Jesus Cristo e nos resgatou da lei do pecado e da morte. Então nós podemos ficar seguros nessa verdade. Foi esse tipo de conhecimento, foi esse tipo de verdade que trouxe o pastor Bud até aqui. E foi isso que ele ensinou para a gente. E é isso que a gente praticou, que nos trouxe até onde nós estamos. Tudo que nós conquistamos, irmãos, tudo que veio para nós, ainda que fosse vontade de Deus, se a gente não tivesse crido, se a gente não tivesse agido à altura daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nada teria acontecido. Uma certa vez Deus falou para Caim: Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Depende da gente, não depende de Deus. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. E nós podemos sim viver animados diante de qualquer circunstância. Você não precisa ficar desesperado. Você não precisa ficar angustiado. E eu sei, queridos, que muitas pessoas no mundo, pelo mundo afora, estão desesperadas da vida por causa disso, né? E por causa do Covid, porque tem escutado muita coisa. Eu vou te dar uma orientação. Segura um pouco a televisão, né? Não escute tantas notícias. Você já sabe o que deve fazer, passar álcool gel, a sua parte, né? A Bíblia fala sobre o sentinela guardar a cidade. Fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, assim, faça a sua parte. Existe um sentinela para a cidade, mas você tem que estar a sua confiança em Deus. Passe álcool gel, faça tudo que deve fazer, mas, irmão, sua confiança deve estar em Deus. Aí é bem importante você guardar isso aqui, ó, porque a sua mente, a sua mente é o campo de batalha, é onde o diabo quer perturbar a sua vida. Ele vai trazer sugestões, vai trazer pensamentos. E se você meditar sobre isso, eu digo, uma descarga de sentimento vem para você. E termina minando a fé que você construiu até agora. Eu estava lendo um livro, O Poder do Silêncio, Dominando o Silêncio, do pastor Doug Jones, da nossa editora. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: o tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui dependendo de quanta consideração você dá a ele. Se você dá muita consideração, ele vai ter uma força que vai transmitir para as suas emoções, para os seus sentimentos. E isso vai trazer dano para você. Agora, se você, por outro lado, coloca seus olhos para pensar naquilo que a palavra de Deus diz, adquirir a forma de pensar correta, levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Aí você fazendo esse exercício, irmão, toda vez que uma seta do maligno disser:
você vai pegar, você vai estar vulnerável, você não vai ter emprego, você não vai ter dinheiro. Toda vez que esse pensamento chegar, você trazer esse pensamento cativo à obediência de Cristo, você vai ver como Deus vai manifestar a sua vontade. Então, irmãos, para encerrar esse tempo com você, aprecio demais o que Deus está fazendo na sua vida. Lembra desses pontos. Primeiro, não foi Deus que criou essa situação para nós. Segundo, considere as Escrituras, a Bíblia, como a palavra de Deus e saiba que ela é viva e eficaz e ela tem poder para manifestar a vontade de Deus. Aceite o que a palavra de Deus diz. Terceiro, comece a confessar, comece a declarar, comece a criar um ambiente para Deus se mover sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou vendo que os dias para frente, como os governantes estão falando, vão ser sombrios. Irmão, pode ser para qualquer pessoa, mas para você não, que crê na palavra, para você que vive a palavra, Deus vai se manifestar poderoso. A Bíblia fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Aceita essa verdade, aceite como a palavra de Deus para a sua vida e declare ela. Toda vez que um pensamento chegar, muda esse pensamento falando o que a palavra de Deus diz e você vai ver como vai se manifestar para você. Eu não estou prometendo que vai ser automaticamente, sabe, queridos? Não é assim, a gente vê na palavra. Mas eu te digo uma coisa, um ambiente que a gente cria de fé é um ambiente propício para Deus se manifestar para nós. Então, minha orientação para você é se vacine com a palavra. Não existe antídoto natural. Se vacine com a palavra. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre tudo que está tentando trazer algum pensamento de derrota para você. Declare a palavra. Meus irmãos, Deus é fiel e há de cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Se você continuar ouvindo a palavra, com certeza você terá uma manifestação consistente da vontade de Deus. Meu desejo é que você saia mais forte do que a gente entrou nessa crise. Todos nós estamos no mesmo barco. Eu lembro de algumas vezes que eu estava aconselhando algumas pessoas e elas chegavam para mim e diziam, mas pastor, é ruim, né? Assim, porque eu estou me aconselhando com o senhor está me dando algumas orientações sobre a palavra de Deus, mas o senhor não está passando pelo que eu estou passando, o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo, essa situação o senhor nunca enfrentou. Hoje, irmãos, esse tipo de argumento acabou, porque nós estamos passando pela mesma circunstância, pelo mesmo problema, a gente está enfrentando o mesmo Covid-19. Eu tenho visto pessoas, parentes e amigos e irmãos, já acometidos com o Covid-19. Existe uma diferença, sabe, irmão, naquele que crê, passar por circunstância, e aquele que não crê. Aquele que não crê, claro que ele vai ficar angustiado, deprimido, sabe? Ele vai viver numa vida de tristeza, de angústia mesmo. Mas aquele que crê tem um escape. A Bíblia diz que Deus é um socorro bem presente no meio da tribulação. Então nós não precisamos ficar desesperados, nós não precisamos ficar pensando, o que vai ser da minha vida? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que seja aí essa a tua cantiga, que seja esse o teu louvor. Sabe, queridos, é isso que manifesta o poder de Deus sobre a nossa vida. E eu vou te dizer, você vai sair mais forte, sua família vai sair mais forte, sua igreja vai sair mais forte, por causa da palavra e da consideração que você dá a esses pensamentos da palavra de Deus. Se mantenha firme, irmãos. Ao pastor Adalberto e a França, a Rô e todos os outros irmãos dessa liderança, apreciamos demais o que vocês estão fazendo aí. E eu sei que nada vai parar a gente não. A gente não veio aqui e não para desistir no meio do caminho. Pelo contrário, a gente vê que são sinais dos tempos, né? A gente está chegando no limite, Jesus está voltando e a gente vai ficar muito mais forte para levar o socorro da palavra de Deus para as pessoas. Meus irmãos, muito obrigado por tudo que vocês fazem aí. Muito obrigado pela essa igreja existir em Blumenau. Isso faz parte de uma visão tão poderosa que Deus trouxe para nós no Brasil através do pastor Bud e Jenny. E eles continuam vivos, continua vivo na nossa memória por um motivo.
porque ele veio e ministrou a palavra da fé para nós. E nós atentamos para a vida desse homem, como ele foi eficaz naquilo que ele veio fazer para o Senhor. Então eu quero te encorajar, irmãos. Essa palavra já funciona aqui em Campina Grande há mais de 30 anos. Eu sou o resultado dessa palavra. Se você conhecesse a minha vida, talvez você ficaria pensando, rapaz, nada vai dar certo. Mas eu sou testemunha, prova viva de que a palavra de Deus funciona. Não existe nenhum mérito em nós, né? Porque nós só fizemos o que a palavra dizia para nós. E olha os resultados que ela trouxe. E não vai ser um vírus, um problema desse que vai fazer com que a gente desista daquilo que Deus começou a fazer. Meus irmãos, continue pela fé, batalhando, fazendo a vontade do Senhor, e você vai ver como sua vida, sua casa vai estar em proteção e provisão. Esse é o tempo de experimentarmos coisas maravilhosas em Deus. Lembra que todas as pessoas que foram narradas lá em Hebreus capítulo 11, são mais ou menos 19 personagens que foram narrados lá em Hebreus 11. Todos eles venceram grandes dificuldades. E a frase que se repete é pela fé. Então, pela fé, supere o medo, pela fé, supere essa doença, pela fé, adquira as bênçãos que Deus tem para a sua vida, porque Ele tem interesse de te tornar um referencial nesse mundo presente que está em caos. Um grande abraço. Sei que Deus vai nos dar a oportunidade, mais cedo ou mais tarde, de estarmos juntos. E essa é a minha oração. Amo você, Adalberto, amo você, Rô, e aprecio tudo aquilo que vocês estão fazendo. Muito obrigado por tudo e Deus abençoe a todos.